Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença do ilustre amigo Dr. Paulo Schwery, diretor sindical e diretor da Central de Serviços da Fiesp. O tema de hoje será o fim do imposto sindical. Obrigado pela presença, Paulo. Olá, Rica. Olá a todos. Bom, você me convida para vir aqui e de saída me dá um tema fácil desse, né? Para os amigos a gente pode. Rica, o final do imposto da contribuição sindical foi um artifício que eu imagino que o governo encontrou para corrigir uma deficiência que o próprio governo criou. O Brasil tinha uma legislação trabalhista arcaica e a modernização trabalhista, que era um pleito antigo de todos nós, porque desse maior segurança jurídica aos empresários, às empresas e aos trabalhadores também, porque a Justiça do Trabalho virou uma grande loteria. E nós, dentro desta modernização, dessa reforma que foi feita, entendeu-se, o legislador entendeu que o final da contribuição sindical obrigatória era uma solução para uma distorção que aconteceu no Brasil nesses 50 ou 60 anos de legislação vigente. É estranho se a gente analisar que no mundo o berço do sindicalismo é a Inglaterra e o Reino Unido inteiro tem 168 sindicatos. 168 no total? 168 no total. A Argentina, nosso vizinho próximo, que tem um sindicalismo forte, tem 91 sindicatos. E o Brasil tem mais de 15 mil. 15 mil sindicatos, dos quais 5 mil patronais e 10 mil, um pouco mais, de trabalhadores. Então, eu imagino que para corrigir essa distorção, o fim do imposto sindical vai fazer com que as entidades passem a ter uma maior necessidade de agregar valor. Para começar a reforma, a modernização da legislação trabalhista, hoje nós estamos num limbo, porque ela começa a vigorar no dia 15 de novembro. Portanto, hoje nós temos uma legislação vigente, mas não valendo. Ela ainda 60 dias ela está... são 120 dias que tem que esperar. Mas, na verdade, vamos falar do final do imposto sindical, que foi o que você me perguntou. A reforma trabalhista, a modernização era um segundo tema, só para você saber. A modernização era uma necessidade que as empresas e que os trabalhadores também viam. Nós temos um sistema que foi criado muito complexo, a Justiça do Trabalho estava encarecendo muito, quer dizer, o Brasil hoje ele tem 98% das ações trabalhistas do mundo e nós temos 3% da população economicamente ativa, então dá para entender a distorção. Como é que repete para eu poder entender que esse eu levei um susto. Nós temos 98% das ações trabalhistas do mundo, o Brasil sozinho, e nós temos 3% da população economicamente ativa. Isso é um grande negócio. É um grande negócio. Depende para quem, sim, não para quem paga seguramente. A parte da legislação trabalhista, dos sindicatos, da contribuição sindical, se discutiu muito. Há uma grande confusão, em primeiro lugar, entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores. Mas, da mesma forma, o número de sindicatos é excessivo nos dois casos. O Brasil tem mais de 15 mil sindicatos. Você para ver que o Reino Unido, que é o berço do sindicalismo mundial, tem 168. A Argentina, nosso vizinho aqui, um país conhecido por grandes greves, grandes movimentos, tem 91 sindicatos. Que a função do sindicato é agregar valor. A obrigação do sindicato é ser reconhecido pela sua empresa, no nosso caso patronal. E no caso dos trabalhadores, foi criado, o legislador foi muito perspicaz, ele efetivou a comissão de fábrica que já existia e com isso a representação sindical na empresa passa a ter uma figura importante e os sindicatos vão ter que cumprir o seu papel junto aos trabalhadores, criando uma relação de ganha-ganha mais propícia para todo mundo. Eu, para encerrar, diria para você o seguinte: eu tenho pregado em várias negociações, você sabe que o departamento sindical faz a negociação das 131 categorias econômicas da indústria de São Paulo. E nós temos sentado constantemente com os trabalhadores, revendo cláusulas, ninguém quer tirar nada de ninguém, a legislação, aliás, ela é clara no que não pode ser tirado,
E o que nós estamos orientando a equipe é que o trabalho tem que ser de construção, e o que eu costumo dizer, para você entender, você assustou com o número de sindicatos, muito, né? Quando eu comecei a trabalhar lá em 1978, 79, na empresa do meu pai, o imposto, o encargo na empresa era algo em torno de 20%. Hoje é 37%. Então nós ficamos debatendo por 0,5%, por 1% entre trabalhadores, patrões e empregados, quando na verdade, enquanto nós nos dividimos, o Estado foi abocanhando a maior fatia. Eu costumo dizer que o maior país comunista que eu conheço é o Brasil, porque o governo aqui não entra com nada e tira 37%. É o grande sócio que a gente tem. Na China, o Estado entra com 50%, ele corre risco, é sócio. Então alguma coisa está errada no Brasil, e eu acho que essa reforma, essa modernização da legislação veio trazer uma maior flexibilidade e uma modernização, e a redução ou a tirada desse imposto sindical obrigatório é uma ferramenta para que esta relação seja mais saudável. Paulo, quantos sindicatos nós temos dentro da Fiesp hoje? Como você acha essa diminuição, se vai ocorrer ou se vai se manter o mesmo, apesar de tudo? Rica, dentro da Fiesp nós somos 131 sindicatos hoje filiados à casa, de mais diversos setores, e eu estaria não sendo leal se eu dissesse que eu acho que alguém não vai sobreviver. Eu diria para você que a Fiesp está se preparando para cumprir o seu papel. Eu lembro no início da nossa gestão, o presidente Paulo Scaff falava que a Fiesp era um grande porta-aviões, onde os sindicatos vinham, pousavam, se reabasteciam e saíam para cuidar das suas atividades, cada um com a sua independência. Durante todos esses anos foi dessa forma. E o que a gente está planejando agora é a continuidade desta forma, com um maior apoio, usando mais ainda a estrutura da Fiesp e permitindo que os sindicatos se encontrem junto à sua base e consigam encontrar a representatividade necessária. Paulo, agora nós vamos para o nosso segundo tema. Eu aprendi com você que não é reforma trabalhista, e sim a modernização da reforma trabalhista. Como isso fica politicamente para os empresários? Vamos olhar esse lado agora. Ô Rica, eu vejo com total naturalidade. Da forma como estava, eu já te falei agora há pouco, estava muito difícil você gerir uma empresa. Estava muito difícil você negociar uma empresa. O passivo trabalhista no Brasil é algo que ninguém sabe o tamanho da decisão que podia vir. Hoje, da forma como foi desenhada, e o deputado Rogério Marinho trabalhou muito bem feito, ele entrou dentro do tema, absorveu, viu as dificuldades e criou algumas soluções. Eu acho que a segurança jurídica que esta reforma promete, ela faz valorizar as próprias empresas brasileiras. Não fosse por isso, a Bolsa não estava reagindo como reagiu. Essa semana tivemos o índice mais alto do Ibovespa. 8 anos, né? Acho que foi assim. Exatamente. Você veja bem, a simples figura do negociado sobre o legislado, ela limita a atuação do julgador. O que está negociado não deve ser discutido. Se assim o for, será melhor para todo mundo. Por exemplo, se eu sou funcionário seu, eu negocio com você que eu vou ter direito a férias 3 vezes por ano, eu acertei isso, quer dizer, amanhã, se eu quiser para a justiça, depois da lei entrada, se eu for para a justiça do trabalho, isso não vai ter valor. Apesar que eu acertei com você via contrato. Comecei lhe dizendo que estamos num limbo. Esperemos que sim. Eu acho que está na mão do judiciário não criar uma confusão com entendimentos. Uma das coisas que foi colocada nesta reforma as súmulas dos tribunais não poderão mais ser feitas de qualquer forma. Terá um regramento, terá de vir de cima para baixo. Então eu acho que a segurança jurídica, e nesse momento eu acho, embora eu tenha ouvido muito dos advogados da Fiesp e outros,
Nós até vamos falar com a doutora Daniele sobre isso daqui também no próximo programa. Ela terá muito mais dados técnicos para você do que eu, mas seguramente eu acho que o que eu tenho aprendido é que a esperança que nós temos é que as regras vão ficar muito mais claras. Os direitos não foram mexidos, o que está na Constituição está na Constituição, o que não pode ser mexido não pode ser mexido. Agora, o que eu posso flexibilizar e melhorar a vida de patrões e empregados, o que eu posso melhorar condições diferentes, você não pode comparar uma empresa de 10 mil funcionários em São Bernardo do Campo com uma empresa de 2 funcionários no interior. A realidade é outra, a condição, a capacidade de pagamento. Cidade, se você pegar uma de 100 funcionários de 10 mil, a diferença é enorme. Exatamente. Então eu acho que esta flexibilização, ela veio atender bastante a isso. E muito a segurança jurídica. A segurança jurídica era algo que nós ansiávamos por muito tempo, vínhamos pedindo, e realmente eu acho que ela deu uma vestimenta nova, que nós vamos precisar sim da parceria do judiciário para cumprir o que está legislado, sem entendimentos que desvirtuem o que foi feito. Quer dizer, eu enxergo, até vou dizer a minha opinião, que eu acredito que quando você tem livre negociação é mais fácil para os dois trabalharem, né? Eu enxergo dessa forma, porque se eu tenho um funcionário, eu consigo conversar com ele, eu consigo acertar com ele, se a lei funcionar mesmo, eu acho que a coisa vai ficar um pouco mais fácil. Então, eu enxergo, assim, desculpe só te falar, acho que vai ficar, se tudo correr bem, bom para os dois lados, porque não vai existir eu quero levar vantagem sobre alguém. Até nas próprias negociações sindicais, eu estou colocando a minha parte olhando lá de fora, você é um especialista na área. Eu vou lhe dizer o seguinte, lhe respondendo para não estourar o tempo rapidamente. É óbvio que eu passei a fazer parte de uma entidade sindical porque eu achei necessidade nisso e via valor nisso. Essa legislação, ela privilegia, de certa forma, a negociação individual empresa-trabalhador. Entretanto, se você olhar no médio e no longo prazo, existem algumas coisas que é muito importante. O seu negócio, a sua expertise, não é negociar. Aliás, cada vez que você entra numa negociação com os seus funcionários, você está deixando de fazer a sua atividade principal e está podendo perder valor, podendo perder negócios. Eu entendo que negociar em grupo é bom para todos. Por isso que eu acredito que, apesar do final da contribuição sindical, os sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores, irão se fortalecer a médio prazo. Porque quando você dilui uma negociação, você melhora para todos. Perfeito. É muito melhor do que uma negociação individual, onde eu conheço as suas forças e as suas fraquezas, e eu posso fazer exigências que vão, inclusive, tirar a sua competitividade em frente aos seus concorrentes. Então tem esse detalhe também, uma empresa acuada acaba cedendo e o concorrente não cedeu. E aquilo pode custar mais caro para ele. Então é muito importante as empresas estarem dentro dos sindicatos buscando condições próximas para que todos tenham a mesma realidade. Um exemplo, já indo longe, nós acabamos de fazer dentro da Fiesp um trabalho para a negociação do FAP e do RAT. Paulo, por favor, explique para o nosso telespectador o FAP e o RAT, por favor. Em breves palavras, que o nosso tempo está... Rapidamente, o FAP é o Fundo Acidentário Previdenciário. Cada vez que uma empresa tem um acidente, uma ocorrência dentro da empresa, isso é comunicado e isto vai criando um índice que você paga, e a maioria das empresas nem sabe quanto, dentro do INSS, e isso pode variar até 3%. O RAT é global para todas as empresas daquele segmento. Também, os dois somados podem dar 6% de incremento na sua folha. Paulo, muito obrigado por você ter comparecido. Hoje tivemos uma aula de negociação sindical e um pouco de modernização da reforma trabalhista. Se você quer conhecer este e outros programas, veja o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.